Vamos ver agora os passos que o Sadrey dá para o dimensionamento do aileron. Cada passo eu vou comentando aqui. Aqui ele começa somente dando as especificações. Nada a gente acrescentar. Eu só vou fazer uma atualização aqui no script. Ele fala aqui que a longarina traseira da asa está em 75% da corda na raiz. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em razão de corda, vou colocar 0.2. Como é 75, vou colocar 0.25 aqui nesse caso. Vamos voltar para cá. Vamos aos passos. Aqui, os passos aqui no script começam a partir do 11. Mas eu quero comentar aqui os passos do aileron, que eu não acabei nem fazendo direito no leme e no profundor. Aqui. Então o problema apresentado especifica os requisitos de manobrabilidade, controle de rolamento, conforme a norma ML. Devido à configuração, tá, beleza. Nesse step 1 ele está determinando aqui a norma que ele vai seguir. Vai seguir a ML, a 1087-35C. Lembra que tem FAR 23, 25 ou alguma outra. A gente está falando das americanas. Devido à configuração da aeronave, simplicidade de design e desejo para um baixo custo, uma superfície de controle convencional para superfície de controle de rolamento convencional é selecionada, isto é, o aileron. Então, tabela 12.12 será a referência para o design do aileron, que expressa os requisitos para o tempo atingir um ângulo, uma alteração no ângulo de inclinação específica. Vamos ver aqui a tabela 12.12. Deixa eu ver se eu numerei aqui. Vai ficar mais fácil da gente usar essa tabela aqui como referência. Essa aqui, 12.12. Que a gente precisa do tempo em função do ângulo de inclinação desejado. Baseado na tabela 12.5, ele vai definir qual que é a classe da aeronave. No Aerodesign a gente já define que é classe 3. Trabalha com esses valores. Aqui ele vai trabalhando com classe 2. Comenta que a condição crítica de voo, para a fase de voo, no controle de rolamento, é a menor velocidade. Então, a gente vai considerar 1.1 aqui da velocidade mais baixa. No caso, é 1.1 vezes a velocidade de stall. Então, é necessário que a aeronave deve ser controlada em rolamento na condição de voo de aproximação. Está aproximando para pouso, então está com uma velocidade bem baixa. De acordo com a tabela 12.6, essa condição de voo é considerada como fase C. No Aerodesign, a gente vai estar considerando ali como a fase B, decolagem e pouso. Então, no nosso caso, seria classe 3, fase B, nível de aceitabilidade sempre 1. E tudo isso utilizando essas tabelas aqui. Deixa eu ver se tem tabela referente à classe da aeronave. Não tem. Eu acho que eu já apresentei em algum momento. Então, as qualidades de Vamos ver os requisitos de design de qualidade de manuseio para controle de rolamento são identificados a partir da tabela 12.12b, que determina que uma aeronave classe 2 em fase C para um nível de aceitabilidade 1 é requisitado que ela seja capaz de atingir o ângulo de inclinação de 30 graus em 1.8 segundos. A mesma interpretação a gente vai trazer aqui para a nossa tabela referente à classe 3, que a gente determinou que para fase B, uma velocidade baixa, teremos 2.3 segundos para atingir 30 graus de ângulo de inclinação.
De acordo com o problema, a localização externa do flap é 60% da corda da envergadura da asa. Então ele ocupou da raiz até o meio da asa 60%. Então as posições internas e externas do aileron, em função da envergadura da asa, BAI, BAOB, são tentativamente, é uma forma com é uma forma estranha de se falar, são selecionados para ser 70% e 95%. Então poderia ser 65%, poderia, mas tem um espaçamento entre o aileron e o flap. Então 70% vai ser o início, 95% vai ser o final, ou seja, ele não vai até a ponta da asa. A longarina traseira está localizada em 75% da corda da raiz. Então, a razão entre a corda do aileron e a corda da asa, ou seja, CA, CW, é selecionada para ser 20%, ou seja, sobra 5% aqui de distância ainda entre os dois. A eficácia do aileron é determinada a partir da figura 12.12, que a gente já viu, a eficácia em função da razão de corda. Como a razão é 0.2, o parâmetro de eficácia será 0.41. O coeficiente, a derivada do momento de rolamento, série ΔA, é calculada a partir da equação. Então aqui a gente tem uma asa que é totalmente trapezoidal. Em seguida é feito o cálculo da razão de aspecto. Valores geométricos aqui, o y e, que a gente já determina de primeira. A gente não determina envergadura e depois y e, a gente vai direto para o y e, já está a gente varia o y e o y0 já está determinado. Calcula CL ΔA. A deflexão máxima é selecionada em mais ou menos 20 graus. Calculou-se o CL devido a essa deflexão aqui do aileron que a gente calculou. Lembra que vai ser 20 mais 20 dividido por 2. 20 mais 20 dá 40, dividido por 2 dá 20. Chega aqui em ΔA, é o valor médio da deflexão. ΔA entra aqui como 20, convertido em rad, vezes CL ΔA, que está 1 sobre rad, vai ser uma constante 0.061. Em seguida, ele calcula o momento de rolamento, que foi coeficiente, agora é o momento, devido à deflexão do aileron. Valores típicos de velocidade de aproximação estão entre 1.1 e 1.3 vezes a velocidade de stall. Então, ele considera que a aeronave está em uma aproximação de 1.3 de VS e considera esse nível do mar para ser uma consideração, para ser uma condição mais crítica, que é 1.225, que a gente vê aqui. Então, ele faz essas conversões aqui de nós para metros por segundo e depois calcula-se o momento de rolamento devido à deflexão, que o CL devido à deflexão está bem aqui. Ele calcula então o P de estado estacionário. No final, após o comando do piloto e a aeronave ter conseguido atingir essa velocidade de inclinação que se torna constante, ele considera um valor 0.9 para o coeficiente de arrasto do conjunto asa-cauda. É selecionado para... Beleza. Existe esse coeficiente de arrasto, ele está sendo estimado como 0.9 para o conjunto asa, estabilizador horizontal e vertical. O braço de momento do arrasto é estimado como 40% da envergadura da asa. O que está sendo mostrado aqui é justamente... Estou comentando essa questão aqui do arrasto. Mas que a gente analisou primeiro o momento gerado pela deflexão do aileron, LA, e depois a gente está vendo aqui o momento gerado pelo arrasto. E ele está dizendo que esse braço de momento aqui é estimado como 140%. E por fim, calcula-se o P de estado estacionário. Deixa eu ver se tem algum comentário. Que tinha que ter um valor de multiplicação por 2.
Isso daqui tinha que ser em metros. Deixa eu ver se com outro comentário. Isso daqui deveria estar em metros por segundo. Não, aqui deveria estar em... Tá certo. Aí o pergunta aqui se tem que estar em metros por segundo, mas não. Isso daqui é em graus mesmo. A gente está falando de resposta devido à deflexão em estado estacionário. E conforme a gente viu no gráfico, aqui, a gente tem DEGs por segundo. Em seguida, temos o cálculo de φ1 apresentado pelo Phillips, já com a integral simplificada para cálculo. É calculado φ1. O que é o φ1? É o ângulo no qual a aeronave atinge a condição de estado estacionário. Depois calcula-se a taxa de rolamento, que é produzida pelo momento de rolamento até que a aeronave atinge o estado estacionário, né, o P ponto. Então isso daqui já é uma aceleração. Então por isso que a gente tem ali radianos por segundo ao quadrado. No próximo passo, ele compara o φ1 com o que a gente quer atingir no passo 5. Então, se no passo 14 for maior que o necessário, então o tempo que a aeronave demora para atingir um ângulo de 30 graus é determinado. A partir da equação de T2 igual a 2 vezes o φ requisitado, que no nosso caso é 30 graus, vezes o P ponto, que é a aceleração angular. Então ele compara. No step 18 ele vai estar comparando esse valor que ele obteve com o que está aqui no step 5. O step 5 foi quando a gente determinou o tempo que nós queríamos atingir determinado ângulo para as condições que a gente definiu para a nossa aeronave. No caso era 30 graus, e para 30 graus você precisa de 1.982, e o que a gente precisa é de 1.8 segundos. Então ele falou que o aileron não satisfez os requisitos e deve ser redimensionado. A duração obtida no passo 16 e 17 é menor que a duração terrestre no step 5. Então o aileron não atingiu o requisito. A solução é aumentar o tamanho do aileron, envergadura ou corda, ou aumentar a deflexão máxima. E vai falar aqui as considerações. Ele não pode aumentar mais por conta da longarina, por conta da longarina traseira. E também comenta que o flap já está em 60% da asa, então ele considera como sendo mais seguro aumentar a envergadura do aileron. Então ele vai aumentar, fazer todos os cálculos novamente. Ele plota aqui o ângulo de inclinação dessa aeronave pelo tempo. Ele vai estar chegando à conclusão de que para 30 graus ele vai estar com um tempo menor que 1.8. E aqui ele comenta balanceamento de massa, aerodinâmico está longe do... E também a otimização estão longe aqui do escopo do livro. E no final ele termina aqui o design. Então comentei aqui os passos do Sadrae e aí a gente vai lá para os cálculos do livro.